boa noite. Estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes. Ministro, no primeiro bloco, a gente falava das 15 vacinas brasileiras que estão em fase de testes, e de algumas mais adiantadas, outras mais atrasadas. E no final do bloco anterior, o senhor também disse que tem 3 que já estão mais avançadas um pouco. Quais são essas vacinas e qual a diferença de estágio aí para essas importadas? Olha só, as importadas elas estão na fase 3, que são testes com grande quantidade de pessoas já. A nossa, nós temos uma delas que ainda está na fase 1, nós temos duas estão na fase 1 dessas 3. Em animais, né? Em animais. E nós temos uma que já passou a fase de animais, entrando para a fase 2, que são testes com pessoas, nessa fase com um número menor de pessoas. Então, nós estamos, obviamente, fazendo tudo isso aí em contato com o Ministério da Saúde. Isso é um ponto importante a ser ressaltado, que o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, nós somos um braço, vamos dizer assim, uma ferramenta dos outros ministérios, e a gente trabalha até um certo ponto, que nem a Anitta Zoxanida. A gente chegou, desenvolveu, até chegar no resultado dos testes, aí a gente passa o bastão para a saúde, e é uma coisa que funciona bem, né? Falei, Pazuello, agora está contigo. Mesma coisa agora, nas vacinas, nós estamos iniciando agora a fase 2, né? Começando esses testes com a vacina, e depois a gente vai entrar na fase 3, que é um número grande de pessoas. E a minha expectativa, né? Geralmente demora mais tempo que isso, mas eu estou contando com um sistema acelerado para a gente conseguir acelerar, para que a gente tenha uma vacina desenvolvida no Brasil até setembro do ano que vem. Fala, puxa, demora bastante tempo. Mas pelo menos é uma vacina nossa, isso é uma coisa importante ressaltar. É importante que a gente tenha eficiência, segurança e qualidade nessa vacina, e a gente tem todo esse estudo sendo feito, e vai continuar a ser feito por vários anos, né, do vírus e da influência do vírus no corpo, de forma que a gente consiga desenvolver sistemas aqui que vai acompanhando essas mudanças, e se caso tenhamos aí mutações consideráveis do vírus, a gente pode ir atualizando essa vacina. Já foi constatado mutação de vírus aqui no Brasil? Porque agora, na segunda onda na Europa, eles estão dizendo que já tem uma mutação e, em alguns casos, o vírus é até mais agressivo. Como é que está essa questão aqui, esse sequenciamento? Se já houve mutação e se o Brasil está preparado aí para se vier uma segunda onda, porque parece que nós não saímos ainda da primeira ainda. Olha, sim, a gente tem mutações, mas ainda elas não são significativas, vamos chamar assim, né? Lembrando que eu não sou da área especificamente, mas não são mutações significativas ainda, mas isso a gente não pode ficar nunca relaxado com a situação. Então, deixa, não. Aí eu trabalhei 30 anos com segurança e investigação de acidentes, etc., prevenção de acidentes. O que a gente não pode fazer é relaxar numa situação dessa. Então, sim, a gente vai acompanhar todo esse sequenciamento feito no Brasil, vamos acompanhar muito de perto essas variações, essas mutações na Europa, essa segunda onda, de forma que nós tenhamos aqui no Brasil uma resposta eficiente para isso. A gente aprendeu muito já nesse período, né? E um dos pontos importantes colocados pela Rede Vírus MCTI, deixa eu lembrar o que é essa Rede Vírus, o pessoal às vezes não lembra. Rede Vírus nós montamos em fevereiro um grupo de pesquisadores, cientistas da área, que eles que nos dão no Ministério as diretrizes, né, a serem feitas para a área de ciências. E eles já me chamaram a atenção lá atrás e falaram assim, olha, prioridade, remédio de reposição, testes diagnósticos no Brasil, vacinas nacionais, conhecimento do vírus e da doença no Brasil e melhoria da infraestrutura para que a gente enfrente segunda onda né, porque vai ter outras pandemias lá na frente. Então, Ministro, trabalho com isso. Pelo que o senhor está dizendo aí, da possibilidade de mutação, isso significa que a reincidência da doença é possível, né? Aparentemente, sim, né? Eu tenho visto, é difícil de a gente dizer isso agora, mas são poucos eu tenho visto casos algumas notícias de alguns casos aí no planeta com isso. Eu deixo essa resposta para os especialistas, né? Porque pode ser também um falso positivo, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas o senhor fala em mutação, significa que será uma vacina com prazo determinado e terá que ter uma revacina, como no caso da gripe, né? Se essa mutação for suficiente para poder causar isso, com certeza a gente tem que atualizar isso aí de tempos em tempos. O processo aqui no Brasil, ministro, está indo embora? Como é que o senhor vê? Qual a situação?
Você diz da pandemia. Da pandemia. A gente repara nas curvas um decréscimo do número de mortes, a média móvel de pessoas, né, vítimas do Covid, e também da contaminação, do contágio. Isso. Mas, com tudo abrindo, com aglomeração, difícil de explicar isso. Mas, de novo, não é bom relaxar de maneira nenhuma, visto o que aconteceu nos Estados Unidos, o que está acontecendo na Europa, com os bem altos. Então, é necessário ainda se manter os sistemas, manter os escudos, né, vamos chamar assim, uso de máscara, essas coisas todas, é importante essa parte. Evitar aglomeração. Isso, evitar. Enquanto isso, continuar no desenvolvimento, né, que nós temos feito lá no Ministério, desde a prevenção. Lembrar que a gente está testando também com a Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.000 profissionais de saúde com a vacina BCG. Você vai falar assim, mas para que isso, né? Porque os cientistas desconfiaram, né, obviamente eles desconfiaram, é baseado em estudos, de que a utilização da BCG ela pode aumentar a resposta, pode aumentar o sistema imunológico da pessoa, ou seja, ajudar na prevenção. É o que chama de imunização cruzada, né? Fortalece, né, o sistema imunológico e aí a pessoa fica menos afeita ao vírus, é isso? Exatamente. E, em paralelo com isso aí, né, os testes, é importante realizar muitos testes no país, a quantidade de testes. E a impressão que a gente tem, ministro, é que essa questão dos testes, ela está deixando a desejar, né? Pelo menos a gente não ouve falar mais assim. Aqui teve, no início, tinha testes, né, no parque da cidade, chegava lá os carros, as pessoas iam e faziam. Depois disso, a gente não ouviu mais. Mas se a gente quiser ter um sistema com um certo nível de segurança, para tratar da pandemia como um todo, é importante ter sistemas de prevenção, é importante ter sistemas de testes e que eles sejam precisos e rápidos, né? Isso seria o ideal. E a gente tem, hoje nós produzimos reagentes para testes diagnósticos no Brasil, né? Desenvolvido aqui no Brasil, que é importante para não ficar com a dependência do exterior. A gente não pode ficar dependente só de coisas do exterior. Mas nós já estamos produzindo, a gente já estava produzindo, né, testes aqui no Brasil, mas ainda era numa escala pequena para o tamanho da nossa população. E o Brasil tem um teste sem reagente, né? Sem reagente também. Como é que está agora, ministro? Nós temos já hoje o reagente desenvolvido, nós temos a capacidade de produção de reagentes, né, em algumas das instalações aqui no Brasil, e nós temos testes, né, sem reagentes. Essa é uma coisa boa também, que eu tenho esperado para divulgar isso. Está na fase final de inteligência artificial. A inteligência está aprendendo, vamos dizer assim, comparando com testes PCR. Conhecer o vírus, né? Ele faz o teste com saliva, né, usando inteligência artificial e luz, aqui sem reagente, e o teste com saliva e PCR. E aí faz a comparação para ver o que deu. E a inteligência artificial vai aprendendo através dessas comparações. O interessante desse sistema é que ele utiliza um equipamento que é barato, custa em torno de R$100 mil, né, se for pensar para a eficiência dele, e isso tem mais de 300 já no Brasil, esses equipamentos. Eles têm capacidade de realizar 500 testes por dia, cada um dos equipamentos, com 2 pessoas com treinamento simples para se fazer, e demora 3 minutos para colocar o teste, leva para uma nuvem, a inteligência artificial analisa, dá a resposta se Agora, tem, se não tem. É interessante, ministro, porque quando se fala em bactérias e vírus, o mundo está cheio, eles são maioria, né? Se fala em 10 elevado à potência 3... 31. 10 elevado a 31. A quantidade de vírus no mundo. Essa é a estimativa que um dos pesquisadores me passou. Até foi engraçado que ele falou para mim assim, né? Mas nem todos são nocivos, né? Mas no meio nem deles, todos, mas convive muito bem com... A probabilidade de ter muitos deles... Então, significa que pode vir algo muito mais grave? Eu diria que a probabilidade disso é bem alta. O senhor falou que pode vir uma nova pandemia com outro vírus. Exato. Muito mais grave. Por que essa desconfiança? O que leva os cientistas a apostar numa nova pandemia? Olha só, primeiro, essa quantidade estimada de vírus no planeta, que eu achava que era um número bem menor, quando o pesquisador me falou isso, eu falei, puxa vida, né, um valor muito grande. Para você ter uma ideia, a biodiversidade da Amazônia, a gente conhece 5%.
da biodiversidade da Amazônia. Considere biodiversidade todo tipo, desde bactéria até organismos complexos. Mas a quantidade é muito grande, ou seja, a probabilidade de se ter uma outra pandemia é praticamente 100%. Existem outros fatores também que ninguém tem falado e não tem a ver exatamente com pandemia para o vírus, mas eu não quero assustar as pessoas com essas coisas, né? Mas lembra de o uso indiscriminado de antibióticos causa uma resistência que não é boa em termos de a possibilidade de ter bactérias ou superbactérias que podem proliferar de uma forma Todo muito mundo pensava acentuada. que esse era o grande desafio da ciência, né? Superbactérias nos hospitais. E isso ainda está no radar, ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso é que a gente não pode relaxar. Ou seja, a melhoria da nossa infraestrutura de pesquisa, a nossa infraestrutura de tratamento isso aí tem que ser sempre levado em conta. Por isso que nós ampliamos, por exemplo, né, no Brasil, isso não é suficiente ainda, ampliamos em 13 laboratórios de campanha no Brasil para fazer testes e sequenciamento. Nós temos um trabalho muito em parceria com universidades, centros de pesquisa no Brasil todo. Além disso, nós ampliamos 14 laboratórios de nível de biossegurança 2 para nível de biossegurança 3, ou seja, qual tipo de vírus que ele pode tratar. Mas nós não temos no Brasil ainda nenhum laboratório de nível de biossegurança 4, que é o nível máximo que pode tratar com vírus tipo ebola e outras coisas mais complexas. O senhor é militar. Eu aprendi que a guerra biológica não é descartada. Ela já foi muito usada e na Convenção de Genebra houve um veto ao uso de guerra biológica. Ela tem a grande desvantagem de não ter também fronteira. Se fala muito sobre esse vírus seria artificial, isso está descartado? Eu não sei dizer. Essa parte é difícil de dizer. Mas o então, que existe a possibilidade de ter sido uma guerra biológica? Eu não sei. É difícil. Eu não gosto de entrar por essa seara, porque, tipo assim, pensando em ciência e tecnologia, eu não tenho base para falar qualquer coisa sobre isso. Mas uma coisa é certa. Nós precisamos ter um laboratório de nível de biossegurança né? 4 aqui. E quando é aqui. que o país consegue ter esse laboratório? Nós já começamos o projeto. Né? Esse laboratório vai ser construído com uma parceria de vários ministérios, coordenados pelo Ministério pela Casa Civil, né? Que tem essa obrigação de fazer a coordenação, tem essa função. E já tem o local? Tem. O local vai ser no Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais, que é uma das unidades vinculadas ao Ministério, é uma organização social em Campinas, e ali nós temos o acelerador de partículas, lembra o Sirius, que é um acelerador de partículas de 4ª geração, os mais avançados do planeta, mais de 80% construído no Brasil, né, com tecnologia nacional, que é importante ressaltar também. E além desse laboratório, nós temos mais 3 laboratórios, um de biorrenováveis, um de nanotecnologia e o Laboratório Nacional de Biociências. E todos em Campinas? Em Campinas. Ou seja, então Campinas está prometendo se transformar aí num grande centro de pesquisa, mais do que já é, né? Grande polo nacional de pesquisa. Em biotecnologia, que é um dos grandes desafios do futuro, e a gente precisa desenvolver isso. Né? E a construção desse laboratório ali dentro, ligado a uma das linhas de luz do Sirius, vai transformar aquela instalação numa instalação única no planeta, que pode fazer o tratamento, vamos dizer assim, eles podem mexer com esse tipo de vírus, desse nível de periculosidade, e além disso fazer toda a análise molecular e atômica do vírus. Perfeito. Nós estamos aqui no Frente a Frente, hoje com o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, o nosso astronauta, né? O homem que conheceu a Terra de longe. Nós vamos agora no intervalo, 2 minutos, e já estaremos de volta aqui.